Ai, glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Damos início a esse culto de louvores a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos nós aqui, né, Mandade? Bom estarmos na casa do Senhor, aquele que louva em casa, louva no seu trabalho, louva até mesmo nos hospitais, né, nessa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Temos vários testemunhos de irmãos e irmãs que estavam internados, mas estavam ali com o celular nos acompanhando pela live. Então, louvamos a Deus, né? Quem diria? Eu acho legal isso, né? Eu sou de uma época, já que eu sou super jovem, mas em que internet era pecado. Tecnologia era pecado, TV era pecado. Teve uma época que a gente era tão besta que eu entrava em casa e às vezes meus irmãos estavam assistindo TV e eu entrava pela sala. Verdade, olha como que é as coisas. Eu entrava de costa para a TV porque eu achava que era pecado. Quem diria que aquilo que nós achávamos que era pecado hoje é um instrumento para nós servirmos a Deus e anunciarmos a palavra pelo mundo inteiro, né? Estamos sempre sujeitos ao aprendizado. Mas vamos louvar a Deus? Vamos, deixa eu trocar aqui. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos iniciar aí com... Eu gosto de cantar uns hinos, que é difícil de cantar, né? A gente sempre canta os mesmos hinos, mas eu gosto de pegar. Ó, hino 272. 272. Vamos relembrar nosso dia feliz.
letra maravilhosa, né, irmão? Tem tanto hino que a gente às vezes não pede, fica se adaptando aos mesmos hinos. Vamos, nessa mesma comunhão, cantar o hino 222, 222. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Olha que lindo isso. Faz que nós consideremos que presentes está Senhor. Porque, Mandade, se nós não acreditarmos que Deus se faz presente, se nós não acreditarmos que quando nós iniciamos o culto, Deus não se faz presente, para que nós estamos aqui? Se nós não acreditamos que é o Senhor que conduz o culto. Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de lembrar o porquê das coisas foram criadas, né? Então, por exemplo, as histórias em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor da Jesus, quando nós lemos a história de Luiz Franciscon, né? As coisas, eles buscando as frases, quando o Senhor revela para os teus servos que era simplesmente isso, mas porque está em cima e está na frente, poderia ter só na frente ou só em cima? Por que a repetição? Porque está atrás, porque nós acreditamos que o Senhor é o início e está na frente, porque nós acreditamos que o Senhor é o fim. E ao mesmo tempo, quando nós acreditamos na presença do Senhor, que Ele se faz presente, as duas cadeiras que ficam aqui não é para ninguém ficar sentado. Uma vez ou outra, às vezes o ancião está conduzindo o culto, e por uma questão de prudência, às vezes sobe o irmão
né? Às vezes uma visita que nós não conhecemos, o ancião ele senta por uma questão de prudência aqui do ladinho, porque é mais fácil de puxar ali, ó, puxar ali a calça do irmão, se caso o irmão começar a sair da linha. Mas as cadeiras, elas não teve esse propósito de sentar alguém, não. As cadeiras, nós acreditamos que quando o culto inicia, o Senhor, ele se assenta de um lado. E à tua direita, o Jesus Cristo, teu Filho, se assenta. E no meio nós, como servos que somos, nos colocamos em pé para receber o Espírito Santo e passar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Então nós cremos que o Senhor, ele se faz presente. Nós cremos que não somos nós que conduzimos o culto, porque eu não conheço o que cada um passa, eu não conheço da vida do irmão, da irmã, mas nós cremos que aquele que nos mantém de pé, aquele que nos trouxe até aqui, ele sabe de tudo. Ele sabe o que a irmã está passando, o que o irmão está passando, ele sabe o que... Ele sonda o desejo íntimo dos nossos corações, os nossos segredos mais ocultos. E aquilo que ele tiver que nos anunciar, aquilo que ele tiver que falar conosco, ele vai falar conosco. Vamos cantar um hino para a oração. Hino 129, 129. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Vamos orar a Deus, irmandade. Aquele que necessita de alguma coisa, essa é a hora. Essa é a hora de nós nos prostrarmos diante de Deus, nós clamarmos, nós rogarmos a esse Deus que tudo pode, tudo pode. O Senhor é onipresente, Ele se encontra em todos os locais. Então não acredite você, nunca deixe o adversário soprar no teu ouvido de que o Senhor não está com você. Porque o Deus que você serve, Ele é onipresente. Ele está em todos os locais. Não há onde Ele não possa estar. Ele é onisciente. Ele conhece. Conhece tudo que você está passando. Conhece as dificuldades. O Senhor que nós servimos, Ele se fez carne. Ele sentiu na pele o que é ser um ser humano. Quais são as nossas limitações, até onde podemos ir. Por isso que Ele nos diz, se esvazie de si, deixa que eu preencho esse corpo de carne. Porque Ele sabe que se for por nós, não dá certo. Nós não conseguimos. E Ele é onipotente. Ele é poderoso para fazer tudo que você pode, tudo que você quiser, tudo que você necessita. Mas nem sempre é da forma que nós queremos. Então isso nós temos que ter claro na nossa mente. Nós vamos buscar esse Deus. São muitos os pedidos de oração. Aquele que está escrevendo no site, eu não consigo, na verdade, ficar olhando o site, o chat, o site, né? O chat, porque é muito. Se a gente começar a ler os pedidos do chat, são muito. Mas creia que o Senhor responde. Creia, não vamos pedir pelo ministério, aqueles que de alguma forma levam a palavra do Senhor, anunciam a palavra do Senhor, preparam um caminho para que o Senhor possa voltar. Vamos orar pelos enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram nas suas casas. Oremos pela situação do nosso país. E não necessariamente que precise melhorar, entenda. Às vezes eu vejo as pessoas orando por um mundo melhor. A Bíblia, a palavra de Deus diz que não vai melhorar. Não há como você orar por algo que já é profetizado que vai definhar. Mas que possamos nós estar preparados, que possamos nós estar firmes, estar cheio da presença de Deus, que possamos nós estar ter a fé que o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade. O Senhor não vai nos deixar faltar nada, ainda que tenhamos que passar por locais difíceis. Mas vamos crer que orar pelo mundo para que o Senhor nos ensine a entrar e sair como ovelhas no meio de lobos. Vamos pedir por... Acho que o irmão Rodrigo, se não me engano, está em viagem. Você sabe? Mas está em viagem. Ele me ligou ontem, dizendo que eu não podia faltar hoje, porque ele estaria em algum lugar. Então acho que está em viagem. Então, vamos orar pelo servo de Deus, pelos testemunhados, por aqueles que ainda não conheceram a palavra. São muitos os pedidos. Vamos pedir para que o Senhor não nos deixe parar pelo meio do caminho, morrer na praia, como se diz o ditado. E oremos pela sua palavra. Que o Senhor nos revele a sua palavra, o Senhor fale conosco, fale com a necessidade da igreja. Tá bom? Então, todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face e a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo tu és. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, ó Deus. Aleluia. Bendito és tu, ó Pai.
Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. Aleluia, aleluia, Deus vivente e santo. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, te louvando, te engrandecendo, Senhor, aleluia, e te pedindo, Senhor, primeiramente, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Deus vivente e justo, perdoa, Senhor, se falhamos todos os dias contra Ti. Perdoa se não somos, Senhor, os servos e as servas que nós deveríamos ser. Perdoa, Pai, perdoa o pecado do Teu povo, perdoa o nosso pecado. Senhor amado e justo, te rogamos que o Senhor nos corrija, nos faça entender, nos faça compreender como devemos ser, como devemos agir. Nós precisamos compreender isso. Muitas vezes sabemos, mas não compreendemos. E saber, Senhor, é diferente de compreender, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe, o Senhor compreende, Senhor, que muitas vezes temos noção, mas ainda não compreendemos a gravidade do nosso pecado, do nosso erro. Muitas vezes dizemos que vamos melhorar da boca para fora, mas não colocamos o intuito no nosso coração. A Tua palavra diz, Senhor, lá em Daniel, diz que quando Daniel começa a orar, o anjo vem até ele, o anjo toca, e o anjo diz que a partir do momento em que em seu coração, ó Pai, ele colocou o desejo de obedecer tudo que o Senhor nos ensina, tudo que o Senhor nos fala, as tuas orações estavam sendo ouvidas. Isso nos ensina, Senhor, aleluia, que o Senhor ouve todas as orações. Mas, ó Deus vivente e justo, o Senhor não responde a todas. Porque primeiramente precisamos nós compreender, aceitar a Tua vontade, compreender o quão pecador somos, o quão perdoados nós fomos, o quão sacrifício o Senhor fez na nossa vida, para que então, em sã consciência, nos entregamos a Ti e o Senhor passa a nos responder em oração. Nos ensina isso, Pai. Nos ensina todos os dias. Deus vivente e santo, nós estamos aqui para Te adorar. Então nós necessitamos que aquele o qual seja adorado esteja presente. Então nós Te pedimos assim, Pai, se faça presente nesse culto, se faça presente, Senhor, para que nós possamos Te adorar, para que nós possamos Te glorificar, para que todos os hinos entoados seja, Senhor, para Ti, que o Senhor receba a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor receba a nossa adoração. Senhor, inclina os Teus ouvidos para nós, inclina, Senhor, a ouvir a nossa petição, nosso clamor, inclina, Senhor, para ouvir aquilo que queremos dizer, ainda que o Senhor já saiba, porque a Tua palavra diz que nem orar sabemos, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, fala através de nós, clama a Ti com gemidos inexprimíveis. Então, miseráveis homens e mulheres que somos, mas nos entregamos diante de Ti, Te adoramos, Te glorificamos, pois Tu és o Deus ao quem louvamos, Tu és o Deus ao qual glorificamos, Tu és o Deus o qual nós queremos adorar, Pai. Deus vivente e justo, nós Te clamamos que o Senhor possa, Senhor, Deus vivente, o Senhor conhece a nossa situação,
O Senhor conhece cada pedido de oração que nesse momento está sendo digitado, nesse momento está sendo entoado, nesse momento está no pensamento e no coração de cada servo, cada serva tua. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece o que verdadeiramente nós necessitamos, o que é para deleitos da nossa carne. O Senhor conhece o que nós necessitamos verdadeiramente, Senhor, e o que não necessitamos. Deus Pai poderoso, nós te clamamos assim. O mundo está numa situação terrível. Essa pandemia ela veio para um propósito, o qual muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos. Principalmente aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam amigos, aqueles que perderam parentes, perderam pai, perderam mãe, perderam filhos, aleluia. O Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. O teu povo chora, o teu povo clama, o teu povo padece, Senhor. Deus vivente e santo, mas cremos num Deus que tudo pode, cremos num Deus que olha por nós, um Deus que o tempo todo está no seu reino, olhando por nós, ordenando a milhares de anjos, Senhor, que possam nos ajudar, possam nos guardar. O Senhor nos livra até mesmo daquilo que nem ficamos sabendo. O mal nos rodeia o tempo todo. A tua palavra diz que o nosso adversário, assim como um leão, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não enxergamos o mal que habita, Senhor, ao nosso redor, mas tu, que é um Deus verdadeiro, guarda o teu povo na face da terra, para que não venhamos padecer, Senhor. Deus vivente e santo, sofremos com a perca dos nossos entes queridos, sofremos com a enfermidade, sofremos, Senhor, com a falta de recurso, sofremos com muitas coisas, mas o Senhor, ó Pai, está preocupado com a nossa alma, o Senhor está preocupado com a nossa salvação. Perca-se os dedos, perca-se os membros, mas não percamos a nossa alma, Senhor. Mas Deus vivente e santo, Pai, nos posiciona no local de campo de batalha corretamente, para que venhamos então enxergar o nosso verdadeiro adversário, para que venhamos saber sobre o que devemos sofrer, para que as coisas terrenas não nos abalem mais, para que as coisas terrenas não nos incomodem, porque às vezes estamos incomodados, sofrendo por coisas que não faz sentido, Senhor. Vemos pessoas, Senhor, reclamando por pouca coisa, mas Deus vivente e santo, sempre existe alguém pior que nós. Senhor, perdoa a nossa ignorância. Perdoa a nossa fraqueza, perdoa a nossa falta de entendimento, perdoa, Senhor, quando clamamos a Ti como loucos, porque assim somos. Ah, Senhor amado e santo, queremos clamar em favor da Tua igreja, queremos que o Senhor venha ao encontro dela, queremos que o Senhor dê a resposta que a Sua igreja precisa. Uma palavra tua, Senhor, e tudo tem que obedecer. Uma palavra tua na nossa vida e tudo acontece. A tristeza vai embora, a depressão é dizimada, a felicidade, a paz, Senhor, nos toma e sentimos, Senhor, aquela sensação gostosa de sentir o Senhor do nosso lado. Diga uma palavra, Senhor, e nós seremos curados. Diga uma palavra e o teu povo será liberto e a enfermidade cai por terra. Senhor, uma palavra tua e o teu povo é liberto e o nosso adversário sai envergonhado. Senhor, fala conosco hoje mais uma vez, fala conosco, Senhor, para que possamos te glorificar, para que possamos levantar a nossa cabeça, para que possamos, Senhor, mais uma vez sermos libertos, Senhor, da fornalha de fogo ardente, das covas dos leões, Senhor, para que possamos, Senhor, ser libertos das mãos do nosso adversário. Fala com a tua igreja, fala conosco. Ajuda, Senhor, aqueles que estão desanimados. Ainda, Senhor, que a nossa libertação não esteja na nossa carne. Ainda
que tenhamos que sofrer muitas coisas na carne, mas que possamos sentir a tua paz e saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor está do nosso lado. Se o Senhor estiver no nosso barquinho, Pai, se o Senhor estiver no nosso barquinho, Senhor, nós não iremos temer, só precisamos te sentir, só precisamos ter a certeza que tu está conosco. Só precisamos ter a certeza que verdadeiramente o Senhor está do nosso lado e que não estamos vagando, Senhor, ao vento, que não estamos sendo como as ondas do mar, jogado pelo vento, Senhor, de uma pedra a outra, Senhor, mas que tenhamos a certeza que é o Senhor quem conduz a nossa vida. Nos dá essa certeza. Nos dá, Pai. E não importa o que tenhamos que passar, saberemos que o Senhor estará do nosso lado. Senhor, te agradecemos por toda a obra, por todo o milagre alcançado, por toda a libertação, por toda a vitória. Te agradecemos porque, Senhor, eu creio que as nossas orações estão subindo como um incenso suave, Senhor, e alcançando a tua glória. Estão sendo cada uma anotada, Senhor, e cada uma será ouvida, compreendida, e o Senhor virá ao nosso encontro. Deus vivente e santo, vai ao encontro de todo o ministério, vai ao encontro de todos aqueles que trabalham na tua obra, vai ao encontro, Senhor, de todo enfermo, vai ao encontro de toda a família, todo relacionamento, todo filho, toda filha, vai ao encontro, Deus vivente e santo, de toda a situação financeira. Senhor, Pai Celeste e Santo, toma nas tuas mãos todas as nossas necessidades, Senhor. Nós cremos em Ti, cremos unicamente em Ti. Fala conosco hoje mais uma vez, Senhor. Deus vivente, assim Te louvamos por tudo, não em nosso nome, porque não temos merecimento, mas em nome e honra de Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e intercede por nós, não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Tu és, ó Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Na verdade, orar a Deus é a melhor forma da nossa alma desabafar. Orar a Deus é a melhor forma de nós tirarmos tudo aquilo que está preso dentro de nós. A sua relação depende de uma coisa. Depende de uma conversa entre criação e Criador. Os seus problemas você não tem que discutir com seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu amigo, não. A não ser as coisas do cotidiano. Mas os seus problemas que te incomodam, os seus problemas que estão tirando o seu sono, que tem te feito chorar, que tem te feito a menos nesse mundo, os seus problemas precisam ser discutidos com aquele que tudo pode. Quando nós nos prostramos, é a hora de nós dizermos o que realmente nós pensamos. E não dizer aquilo que você acha que Deus quer ouvir. Deus não quer ouvir uma oração combinada, uma oração pré-determinada. Deus quer ouvir o que realmente Deus tem no seu coração, porque Ele já sabe, mas Ele precisa que você declare. Declare. Não tenha medo de declarar aquilo que realmente você pensa. Ainda que você ache que vá contra os princípios de Deus, Deus precisa ouvir, Deus precisa e Deus quer ouvir a sua opinião.
eu passar alguns recados aqui. Eu tô perdido no tempo. Que dia que é hoje? 20. Cadê? Não é fácil. 26. 26. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. O Rodrigo falou que ia estar aqui em São Lourenço. Ele mandou, ó, deixou até um recadinho pra mim. Basta ser alfabetizado, né? Não tem nenhum recado importante, não. Assim, diferente. Importantes todos são, né? Mas os horários de culto. Domingos, 10 horas da manhã e às 18h30. Terças-feiras às 14, quartas-feiras às 20, isso os cultos presenciais, tá? E sábado às 10 horas da manhã, o culto das mulheres, somente mulheres. Cultos online de segunda a sexta-feira, às 14 horas e às 20 horas. Sábados às 10, às 14 e às 20 horas. Domingo às 10 da manhã, às 14 horas e às 18h30. Aulas de música, todos os domingos às 8 horas da manhã. As aulas de música são gratuitas, tá, Mandade? Vale a pena, olha, é bom. Eu lembro que o meu instrumento, ele, não só a flauta, mas um violão, nossa, ele já me fez suportar muita tristeza. Porque às vezes eu estava tão abatido, ia para um cantinho e cantava um hino, louvava com o meu instrumento e parecia que aquilo retirava com a mão. Tá? Muito bem. Vamos lá, mesa do amor. Seguinte, eu tenho algumas explicações para dar aqui. Tá? Mesas do amor. Continuamos necessitando de alimento, aquele que sentir, dividir o pão de cada dia com o seu próximo, tá bom? Traga. Vamos lá, eu tinha pedido, e eu acho que eu vou pedir de novo, continuar pedindo, porque não está aparecendo. Mandade, nós precisamos, lembra do casal lá do tempero, que a gente precisava de tempero? Pois é. Não a gente tá com uma sacolinha de tempero. Eu não entreguei ainda, porque eu falei, a ideia era montar um estoquezinho para esse casal, não veio, tá? Não conseguimos montar estoque. Mandade, no amor, com tempero custa baratinho, né? Tempero custa baratinho. Se todo mundo, né, trazer um temperinho aqui para vender, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Qualquer temperinho que você acha que esses carros que ficam andando vendam, então qualquer um serve, tá bom? Então, ajuda nós na situação. A fome não espera, né? A igreja, ela ajuda, mas ela fica buscando formas da pessoa ela se manter, tá? Ajudando. Então, ajuda nós nessa situação. Segunda situação, o Edson. Lembra do Edson, morador de rua, que eu falei que Deus tinha preparado uma casinha para ele. Tá, vamos dizer para a Irmandade aqui a situação que se encontra. E eu vou pedir para a Irmandade ter paciência, porque faz muitos anos que eu lido com adicto. Adicto, para quem não conhece, é dependente químico. Irmandade, adicto ou alcoólatra, ele é sempre, a vida inteira. Tem gente que fala para mim assim, não, o Senhor libertou, tá liberto. Não funciona dessa forma, não. Porque o Senhor libertou enquanto você continuar com ele. Mas um alcoólatra, ele é alcoólatra a vida inteira. O dia que ele der uma bebidinha ali no álcool, ainda que ele seja cristão, ele vai recair. Entenderam? Então, o adicto é adicto a vida inteira. O Edson, ele é dependente químico, né? Para a vida inteira, ainda que não esteja usando. Mas o dependente químico traz com ele algumas coisas bem complicadas. O dependente químico, geralmente, para quem tem em casa vai saber disso, ele é articulador, ele conversa de uma forma convincente, ele tenta te convencer, ele cria coisas na cabeça dele que se você não conhecer, você fala assim, rapaz, coitado desse moço. Tá? Então, a igreja preparou
lá pro Edson. A igreja não, Deus preparou pro Edson. A casinha, o aluguel, a cesta básica, o alimento, os móveis. Bastava o Edson fazer o quê? Vender a balinha dele para pagar o aluguel, R$300 por mês. 10 caixas de balinha, vende rápido, paga o aluguel. Então isso foi combinado. Edson, você precisa pagar o aluguel. E aí, dessa forma, nós estamos montando um carrinho para ele vender bala. Né? Até para dar mais igualzinho a questão do tempero. Me liga a dona da casa. O Edson não pagou o aluguel. Vou lá conversar com o Edson. Edson, meu irmão, assim. Não, eu vou conseguir, tá bom. Tá bom. Uma semana, o Edson pagou o aluguel? Não. Edson, quanto você juntou? Nada. Falei, nada. Falei, já não faz nem sentido. Para resumir a situação, ontem a dona da casa me ligou e pediu a casa. Ele me ligou desesperado. Não, pelo amor de Deus, só até amanhã, amanhã às 10. Eu falei, quanto você conseguiu? Nada. Parece brincadeira, né? Eu falei, Edson, se desde o dia do aluguel, tem 15 dias de atraso, você falou que vai juntar esse dinheiro e não ajuntou até hoje. Eu falei, por que você acha que de um dia para o outro você vai juntar? Não, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra. Eu falo, eu também creio. Se você crê que Deus vai fazer uma obra, eu também creio. Tá bom, isso foi ontem à noite. O prazo é até 7 horas da noite hoje. O que eu fiz? A igreja, Deus nunca pode sair prejudicado na história. Então, liguei para a moça e falei assim, olha, 15 dias de atraso, peguei um dinheiro de doação e depois, né, eu sempre presto conta para quem doa, tanto que eu vou avisar depois no particular. Peguei o dinheiro de doação que era para montar o carrinho do Edson e paguei metade do aluguel, R$150. Falei para ela assim, olha, não fala para ele que eu paguei. O prazo é até amanhã à noite, que no caso é hoje à noite, às 7 horas da noite, vamos esperar. Se ele conseguir alguma coisa, né, você dá mais uma chance para ele, porque daí você tem que convencer, porque a mulher já estava brava, né? Brava. E com razão, 15 dias de atraso. Ela falou, não, tá bom, eu vou fazer porque você está me pedindo, vamos esperar. Mas amanhã é o último prazo. Então, Irmandade, hoje às 7 já foi, né? Eu não sei, vou chegar lá. Daqui a pouco eu vou ligar o celular, porque não dá para deixar ligado aqui, porque senão fica todo mundo ligando. E vou saber se o Edson conseguiu. Terminando o culto, eu vou ligar para ele, para saber se o Edson conseguiu. Se ele não conseguiu, Irmandade, não tem o que nós possamos fazer. E eu quero que vocês entendam isso. Mas, ô Rafa, vamos deixar ele para a rua? Irmãos, Deus diz na sua palavra, não tenho misericórdia de quem eu não tenho misericórdia. Deus é muito claro. Por quê? Porque às vezes o nosso cuidado excede o cuidado de Deus e a gente mantém a pessoa no erro. A igreja não está aqui para financiar vícios. Não estamos. Entende? O Edson não quer ir para uma clínica de recuperação. Ele deixou bem claro. Mas ele teve, nesse período que nós estamos lá com ele, ele teve várias recaídas. Então não há o que nós possamos fazer. O prazo é esse. Vender 10 caixinhas no Farol, Irmandade, eu posso garantir para vocês que é fácil. 10 caixinhas de bala de goma no Farol, pô, se pedir é fácil vender. Pessoa dizendo, olha, eu preciso pagar meu aluguel. É facinho, vende rapidinho. Então, dizer para mim que em 15 dias não conseguiu nada, então ele nem saiu para vender. Ou o que ele saiu para vender, ele utilizou para droga. Entende? Então, a Irmandade que doou os doces estão guardados. Se caso não for para o Edson, a gente perceber que ele não está no momento dele de libertação, nós vamos pegar esse doce e entregar lá para o casal que nós estamos montando também do tempero, porque vende tempero, pode vender um docinho ali do lado tranquilamente. Tá? Só quero dar esse esclarecimento. E para mandar de entender, não desanimem de ajudar, porque já faz muitos anos que eu lido com adicto. Isso é a coisa mais comum.
Tem adicto que eu lido que faz mais de 20 anos que está na luta para sair do vício e já passou por mais de quase 30 clínicas. Se a pessoa não querer, não é a clínica que vai te ajudar, é a pessoa que vai ajudar. Deus, existe leis universais, ele só pode te libertar daquilo que você permite, porque é o livre-arbítrio. Não acha que Deus vai pegar, né, uma varinha de condão e pim, em alguém e a pessoa larga. Não, isso não existe. Não existe. Porque o dia que Deus fizer isso com alguém, ele abre uma brecha na lei dele, dizendo que agora ele tem que fazer isso com todo mundo. Porque se ele fez, Deus não faz acepção de pessoa. Se ele fez com ele, queria fazer o que ele vai ter que fazer com outro. Então, oramos a Deus pelo Edson. E eu informo para vocês semana que vem, provavelmente sábado à noite da semana que vem, eu que estaria atendendo o culto aqui, porque o Rodrigo não está podendo. Então eu informo para vocês a cena dos próximos capítulos, né? Triste, mas é uma realidade, tá bom? Muito bem. Só. Vamos cantar mais um hino e o Senhor enviará a sua palavra, tá bom? Vamos, hino 53. Hino 53. Glória a Deus.
Glória a Deus. Santo tu és. Mandade. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Nós que muitas vezes não compreendemos a bondade de Deus. As nossas bondades, a bondade do ser humano, ela é deturpada. Por que eu digo que ela é deturpada? Porque aquilo que nós acreditamos que é a bondade de Deus nem sempre é. Entendem? Entendem que Deus, ele age de forma diferente do ser humano. Acredite uma coisa, acredite. Deus, ele é diferente de você. Deus, ele é diferente de mim. Porque se Deus fosse igual a nós, seria difícil até de nós confiarmos nele. Entende isso? Deus, ele age de forma diferente, de forma ao qual a inteligência humana se torna loucura diante dele. O Senhor, nós vamos ler uma palavra que o Senhor me fez sentir. O Senhor me tocou com o Espírito Santo para nós lermos uma palavra no livro de Abacuque. Abacuque, se você quiser achar Abacuque, você vai, pega a sua Bíblia no meio e olha o local onde está menos sujo. Provavelmente é ali que Abacuque está. Abacuque é um livro que tende a sumir, né? Por quê? A gente quase não vê ninguém ler Abacuque. Abacuque está entre os profetas menores. Os profetas menores não significa que eles são menores porque são menos importantes, mas são menores porque escreveram menos, né? Então, Abacuque, ó, tá antes de Sofonias e depois de Naum. Não sei se ajuda muito, mas tá aqui. Ou vai lá no início da Bíblia, né, e pega lá. Como é que é a abreviatura de Abacuque aqui? HC. Abacuque. Então vai lá no comecinho, Abacuque. Caça ele aí. Abacuque é um profeta que eu acho que é mais parecido com eu e você, com todos nós. Porque a maioria dos profetas, eles recebiam de Deus, certo? Recebiam a mensagem de Deus e passavam a mensagem de Deus. Era assim. Abacuque não. Abacuque, ele recebe a mensagem de Deus e ele começa a questionar Deus. Ele recebe a mensagem. Aquilo que nós vamos ler aqui não é a mensagem que Deus mostrou para ele. Aquilo que nós vamos ler aqui é uma discussão entre o receptor, né, aquele que recebeu a mensagem, e aquele que enviou. Abacuque começa a questionar Deus. E geralmente é o que nós fazemos. Nós questionamos muito a Deus. O tempo todo. Vamos ler. Abacuque capítulo 1. Vamos ver aqui. Eu vou ler provavelmente só até o verso... Vamos ver até onde vai Deus. Não faço ideia até onde eu vou ler.
Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás. Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão. Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo. A justiça é pervertida. Só até aqui. Provavelmente Deus vai dar de falar mais coisas, mas vamos ler só até aqui, para nós termos tempo para exortação. O livro de Abacuque tem 3 capítulos só, vale a pena você ler, tá? Leia inteiro. Ó, tem 2 folhinhas no livro de Abacuque só. No primeiro capítulo que nós lemos, na minha Bíblia, tá a iniquidade de Judá. Deixa eu ver como é que tá na... Outro dia me perguntaram, acho que me perguntaram na live, que Bíblia que o irmão tá usando? A João Ferreira de Almeida, é a mesma, Mandete. Eu gosto, na verdade, de ler, só que é atualizada, né? Atualizada, 913. O pessoal pergunta, por que você não lê? Eu leio a Bíblia da igreja, a Bíblia da igreja é essa aqui, né? É a mesma coisa, mas a gente se acostuma com a nossa, né? Eu, pelo menos, me acostumo com a minha Bíblia. Só de eu olhar para ela, eu sei onde estão todas as coisas. E cada vez que a gente pega uma Bíblia diferente, cada uma está numa página diferente. Na Bíblia, a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos do caldeus. A intercessão do profeta. Outro dia me perguntaram, Bíblia muda? Bíblia, as palavras mudam. As palavras mudam. Bastante, por sinal. Você pega uma NVI, Nova Versão Internacional, é mais fácil de ler, até aconselho a Irmandade para ler em casa, para quem não é estudioso da Bíblia, leia uma NVI. NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, é um pouco mais escrachada, mas é bem fácil a compreensão. Então a Bíblia muda? A Bíblia, as palavras mudam, mas a Bíblia não muda. Eu estava uma vez num congresso de traduções bíblicas, para a Irmandade entender por que a Bíblia precisa ter essas várias traduções, tá? Sem mudar o contexto. Nenhum país que eles estavam traduzindo a Bíblia, existe a passagem de Apocalipse que diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e ceiarei com ele. Ponto. Isso é a passagem, está falando da porta do coração, né? Jesus está dizendo assim, se você abrir a porta do coração, eu entrarei no seu coração. Ponto. Mas nesse país, é onde eles estavam traduzindo a Bíblia, que não existia tradução de Bíblia, quem bate na porta, a tradição diz que é o ladrão. E aí? Jesus ia se tornar o ladrão então agora? Eis que estou à porta e bate? As pessoas vão falar, não, então Jesus é ladrão? Como é que eles mudaram a tradução? Eis que estou à frente da casa e bato palma. Quem sair e me receber, entrarei e cearei com ele. Mudou as palavras? Mudou totalmente. Mudou o contexto? Não. Então não vai nessa história aí de a Bíblia, você tá usando essa Bíblia aí, não, tem que ser a Bíblia, aquela versão tradicional antiga. Não, você vai achar um monte de, infelizmente, erros de traduções que vão levar ao erro, tá bom? Abacuque. Que está acontecendo aqui? Abacuque está vendo
o povo de Deus se afastando da palavra de Deus. É o que está acontecendo. Abacuque está olhando, vendo o povo se afastar da palavra de Deus. E ele está dizendo para Deus assim, ó Senhor, as coisas estão assim porque o povo está se afastando de Deus, de ti, da tua palavra. E o Senhor não faz nada. Senhor, até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando o teu povo vai blasfemar contra ti e o Senhor não diz nada? Não fala nada? Não age em nada? É isso que Abacuque está dizendo. Quantas vezes você, ainda que não querendo, disse isso para o Senhor? Senhor, olha a minha situação. O Senhor não vai fazer nada. Senhor, olha o que eu estou passando. Onde está o Senhor? O Senhor não vai agir. E Abacuque está nessa conversa. Então até o verso 5, não, até o verso 4, Abacuque está dizendo. Então já é bonito ver Abacuque dizer porque a gente se identifica com ele. A partir do verso 5, Deus começa a dizer. Aí fica mais bonito ainda, né? Só que eu vou ler um pouquinho do capítulo 2, porque eu falei que vocês vão precisar ler esse capítulo inteiro porque é maravilhoso. No capítulo 2, Deus vai dizer assim, ó: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu. Vamos lá. Aí o Senhor responde, ó: escreve a visão, torna bem legível como tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler. Olha que maravilhoso. Aqui, para quem estuda marketing, publicidade, é a criação do outdoor. Deus criou o outdoor lá atrás. Olha o que ele está dizendo aqui, ó: escreve em letras bem grandes para que quem passar correndo consiga ler. Deus lá atrás já estava criando outdoor. Mas Deus está dizendo para Abacuque: porque a visão é ainda para o tempo determinado, ou seja, né? É um tempo futuro. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus vai dizer, a partir do verso 6, que ia se levantar um outro povo, muito pior do que aquele que Abacuque estava reclamando. Se Abacuque estava reclamando de um povo que havia se afastado de Deus e estava desonrando a tua palavra, Deus está dizendo para Abacuque agora: Abacuque, se prepara. Vai levantar um povo agora, vai vir um povo, e quem que era esse povo? Nabucodonosor. Vai vir sobre a terra um povo que não tem dó de ninguém. Ele dizimará a face da terra. Esse povo, se você acha que esse povo que você está reclamando peca, esse povo que está vindo aí vai pecar muito mais. Então a situação vai piorar. Imagino eu a cara de Abacuque. Já consegui imaginar. Abacuque falando para Deus assim: escuta, você entendeu o que eu disse? Eu estou reclamando desse povo, te pedindo uma resposta, e você vem com uma resposta que vai piorar. É isso que você está dizendo? Irmão, eu vou te explicar uma coisa que a palavra nos ensina. Deus,
eu sei que nós temos a reclamar sempre assim, se Deus fizesse, se Deus estivesse aqui. É a mesma situação de Marta e Maria. Marta corre para o Senhor e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se você fizesse isso, não teria acontecido aquilo. Senhor, se o Senhor tivesse na minha vida, isso que eu estou passando não estaria acontecendo. Esse é o lema de todo cristão, esse é o lema de todos aqueles que estão nesse caminho. Ou você acha que você é o primeiro ou a primeira a reclamar para Deus dessa forma? Ou você acha que você é o primeiro a entrar em colapso dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Por que tantos anos nessa situação e não melhora? Você acha que você é o primeiro? Não, não é. Abacuque aqui, ó, muito antes de você, já estava passando pelo mesmo dilema. Entenda como é difícil de nós compreendermos. Deus, você crê que Deus ele é onipotente? Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Tem poder para todas as coisas? Você crê? Mas, se ele não faz, se não acontece, de quem que é o erro? Porque se você crê que Deus é poderoso, se você crê que você serve um Deus poderoso, e aquilo que você pede não acontece, de quem que é a culpa? É de Deus? Você crê que Deus, ele é perfeito? Mas se Deus é perfeito, quando os nossos planos não dão certo e nós estamos dentro do caminho do Senhor, quem errou? Foi Deus que errou? Você entende esse dilema? Você entende por que que o Senhor diz que, nós lemos aqui, o justo viverá pela fé? Porque eu tenho o hábito de dizer que, Senhor, nós queremos sempre ditar para Deus o Deus que nós queremos que Ele seja. Mas nós esquecemos nós não lembramos sempre de pensar no servo que Deus quer que eu seja. Porque pensar no Deus que eu quero ter é fácil. Mas você já parou para pensar no servo que Ele quer que você seja? Na serva? É mais difícil de entender isso. É fácil quando Deus fala alguma coisa. Porque nesse caso aqui, o Abacuque, primeiro ele reclama do silêncio de Deus. Mas aí Deus fala. Quando Deus fala, bom, é ótimo quando Deus fala. Porque se Deus fala assim, glória a Deus, Deus falou sim. Quando Deus fala não, tudo bem. A gente se entristece pelo não de Deus. Mas você tem uma resposta. E quando Deus não fala? E quando Deus se mantém em silêncio? Já parou para pensar nisso? Quando Deus não fala nada. E geralmente o silêncio de Deus não significa sim. Fui buscar a palavra, Deus não falou nada. Ah, então é sim, então eu vou fazer. Deus não falou não? Não. Geralmente o silêncio de Deus não é sim. É mais ou menos quando eu ia pedir para minha mãe, para os meus amigos dormirem em casa, para a gente ficar jogando videogame até tarde, e eu falar para ela, mãe, o Carlos pode dormir em casa? E minha mãe lavando louça, dava uma olhadinha e não falava nada. Esse olhar dela, essa não resposta era um sim? Deus é a mesma forma. Acontece algumas situações na nossa vida. Minha filha fez 12 anos. Dia 18. Agora. 12 anos. Tem TPM, acho que pior que a minha esposa. Meu Deus do céu.
12 anos, as crianças vão ficando mais velhas, né? Muito rápidas. E de vez em quando eu ouço ela falar com a minha esposa lá, e aí entra nessas conversas, né? De namoradinho. Misericórdia. Porque na nossa cabeça do homem, principalmente o homem cristão, funciona assim. A Bíblia diz, né, que é o homem que escolhe o namorado. É o pai que escolhe o namorado. Então eu falo para a filha assim, filha, pode deixar, eu vou escolher seu namorado. Ai, Senhor. Aí minha filha diz assim, ó, pai, eu posso pelo menos dar alguma sugestão? É isso que nós fazemos com Deus. Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida, mas você quer discutir com Ele as sugestões que você pode dar. Não, Senhor, você vai operar na minha vida, tá, mas eu posso sugerir aquilo que eu queria? Entende? Entende que nós vivemos nesse dilema todos os dias? Serva de Deus, você não é o único. Todos nós passamos pelos mesmos dilemas até entender qual é a verdadeira vontade de Deus para os seus servos. Qual é o servo que Deus deseja? É isso que você precisa entender. Porque Deus já conhece o Deus que você quer que Ele seja. Deus já sabe disso. Mas hoje você precisa entender qual é o servo que Deus quer que você seja. Qual é o servo? Abacuque, capítulo 1. Senhor, até quando? Até quando você vai ficar em silêncio? Até quando? Deus começa a falar, capítulo 2. Olha, Abacuque, você está reclamando disso, mas vou te falar uma coisa. Vai levantar algo pior. Algo pior. E aí, Deus começa a falar e Abacuque ali se contorce, pensando, meu Deus, eu estou reclamando de uma coisa e Deus vai dizer outra. Abacuque pega seu violãozinho e começa a tocar e cantar. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, conforme Sigionódio. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos e no meio dos anos faze conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã. Vem o santo. Sela, tá vendo? Quando a gente vê esse Sela, era pausa de música, tá? Ele tá cantando aqui. A sua glória cobre os céus e a terra e se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem nas suas mãos, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, a peste, segue os pés. Abacuque começa a fazer o quê? Ele começa a relembrar toda a obra do Senhor, desde lá de trás, desde a saída do Egito, desde quando Deus levanta seu servo Moisés, ele começa a lembrar tudo aquilo que aquele povo passou e todas as vezes que o Senhor libertou eles. Abacuque começa a trazer à sua mente todas as vezes que o povo achou que ia morrer, mas o Senhor os resgatou, todas as vezes que o povo achou que ia padecer, mas o Senhor fazia surgir do nada algo renovo, e cantando ali, ele começa a entender. Irmão, pensa na sua vida. Hoje você está num dilema. Até quando, Senhor, viverei nessa situação? Até quando terei que passar isso? Hoje o Senhor te coloca num dilema. Começa a pensar na sua mente todas as vezes que você se achou na mesma situação e achou que ia morrer e eu te livrei. Todas as vezes que você achou que o pão não estaria na tua botija e eu enchi o teu vaso, eu enchi a tua botija. Todas as vezes que você achou que não ia vencer e eu apareci
apareci na tua vida e te fiz vitorioso. Todas as vezes que você achou que ia parar pelo caminho e eu te peguei no colo e te trouxe até o dia de hoje. Começa a colocar na tua mente todas as vezes que você me questionou, que você reclamou e eu te fiz grande na face da terra, diante do teu adversário. Deus não está interessado se o meu vizinho vai me achar grande. Deus não está interessado se a minha parentela vai me achar grande, não, porque o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, Ele se fez pequeno diante dos homens, mas pensando de uma forma universal, uma visão espiritual. O adversário ali naquele momento, o adversário das nossas almas, assinava o seu decreto de morte. Irmão, aquilo que está diante de ti, parece que está tudo do avesso, mas espiritualmente, Deus está te fazendo grande, porque o que determina a tua força não é aquilo que Deus te entrega, mas o que determina a tua força é cada passo que você dá, achando que iria cair, achando que ia morrer, achando que não ia conseguir, mas se mantém de pé até o dia de hoje. O justo viverá pela fé, não enxergando aquilo que Deus pode te entregar, não enxergando, os seus olhos não enxergam, os seus olhos não alcançam, Senhor, cadê a minha vitória? Até quando, Senhor? Mas o Senhor te faz grande, o Senhor te fez grande, você não enxerga, mas espiritualmente o teu adversário já teme, espiritualmente ele já não sabe o que fazer mais com você. Já lancei todas as coisas, já lancei praga, enfermidade, situação financeira, e esse homem, essa mulher não cai. Até quando? Ele pensa, e o Senhor te diz na tua vida: enquanto eu for o teu Deus, enquanto você estiver aos meus pés, enquanto você estiver na minha palavra, o teu adversário não te derruba. Verso 16, e a gente vai finalizar. Do capítulo 3, começamos lá no capítulo 1, verso 16. Não, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre lugares altos. Abacuque reclamou. Abacuque reclamou da situação. E Deus mostrou que ainda viria coisas piores. Mas Deus também mostrou para ele o quanto que ele não precisava se preocupar. Mostrou para ele que mesmo que tudo piorasse, o Senhor ainda seria com ele. O Senhor ainda o livraria. O Senhor ainda o sustentaria. É assim Deus na tua vida. Tá ruim? Não tema. Pode piorar? Deus o sabe. Mas mesmo que piore, Deus é contigo. Mesmo que piore, o Senhor não te abandona. O Senhor não te deixa só. O Senhor te carregará até o último dia de vida. Confia no Senhor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus e agradecer pela sua palavra. Tudo juntos, numa só fé, uma só comunhão, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor amado e justo. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, Senhor, continuamos nessa mesma comunhão contigo, Pai.
Deus vivente e santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nunca nos deixa só. Deus vivente e santo, nós queremos te pedir, através, Senhor, dessa oração, Deus Pai, nós sabemos que muitos, Senhor, muitos estão em grande desespero, muitos, Senhor, estão, ó Pai, padecendo, acreditando que irão padecer, mas Deus vivente, pelo poder da tua palavra, Senhor, pela mensagem que tu nos enviaste hoje, Senhor, nós te pedimos assim, Senhor, mostra para o teu povo que tu é um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que não nos abandona, Senhor, não importa aonde tiver um servo ou uma serva tua, visita, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, visita, Senhor, toca no coração, mostra que o Senhor está com ele, Senhor, que o Senhor não nos abandonará, mostra, Senhor, que ainda, ó Pai, ainda que tudo piore, ainda que o mundo piore, ainda que a tempestade aumente, que as ondas se levantem, ainda que a fornalha seja aquecida, o Senhor nos livrará, ainda, Senhor, que como diz a tua palavra, que a árvore não dê o seu fruto, Senhor, nós nos alegraremos em ti, nós nos alegraremos na tua palavra, nós nos alegraremos porque servimos a um Deus misericordioso, um Deus que tudo pode, que tem a nossa vida nas tuas mãos, que traça, Senhor, todos os nossos planos, que traça a nossa vida, um Deus, ó Pai, que mediu o universo com a palma das tuas mãos, que, Pai Celeste e Santo, criou todos os mares e todos os mares cabem numa concha feita com uma mão só. Deus vivente, um Deus grandioso, esse é o Deus ao qual servimos, o Deus ao qual louvamos. Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor sobre todas as nações. Chegará um dia, Senhor, que olharemos para o alto e veremos, Senhor, como uma pequena mão de homem, uma luz aumentando e aumentando, e veremos o Senhor, ó Pai, voltando em nuvens de glória, nos levando dessa terra como vitoriosos que somos. Nos mantenha firmes, Senhor, nesse mundo, sem pecar contra ti, firmes na tua palavra, Senhor, ainda que o nosso adversário se levante, nos mantenha de pé, nos anima, que a tua palavra não saia da nossa boca, que o nosso desejo de anunciar não desanime, Senhor, mas Pai, ajuda o teu povo no que precisares, Senhor. Senhor, seja com cada um, ó Pai. Seja o nosso Deus, seja o nosso Deus, ó Pai. Assim te louvamos por tudo, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Vamos cantar um hino? A hora já foi. Glória a Deus. Hino 442. Rodrigo fica doido, fala assim, nunca consegue fazer um culto de uma horinha só. Não consigo. Já coloquei na minha cabeça que eu não consigo. Mas o Senhor vai me ensinar, né? 442. Amém.
Glória a Deus, tudo está sobre as ordens do meu rei. Mãozinhas para cá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, a comunhão do teu Espírito Santo, o conselho da tua palavra, a fé, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações para sempre. Deus seja louvado. Verdade? Só para finalizar, pensa dessa forma. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas nunca você olhará para o trono e ele estará vazio. O teu Senhor está o tempo todo no comando. Deus abençoe a todos.